Boa noite. Boa noite, queridos. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. E nós louvamos ao Senhor por mais um dia podermos estar juntos buscando a Ele, podemos estar juntos meditando na sua palavra, podemos estar juntos cantando os seus louvores e nos unindo em oração, apresentando as nossas vidas, apresentando todo este contexto à nossa volta, crendo, confiantes de que o Senhor continua no controle e mesmo com tantas e tantas situações, o Senhor é digno de ser louvado, é digno de ser adorado e Ele é e sempre será aquele que deseja ser a fonte da sua vida, que deseja ser tudo o que nós mais precisamos. Ele o é em si mesmo. Basta nos achegarmos a Ele para conhecer e experimentar. Ele, o Senhor, que é a fonte das águas da vida. Quero dar uma saudação especial a cada um dos que nos acompanham e convidar você para esse tempo de celebração, esse tempo de adoração, esse tempo de culto. Interrompa qualquer outra atividade aí no ambiente onde você está e tenhamos estes minutos para dedicarmos nossa atenção e, mais que isso, dedicar nosso coração, a nossa vida ao Senhor. O salmista disse que assim como a corça ansiava, tinha sede pela corrente das águas, assim ele também, o salmista, ansiava pelo Senhor e queria estar diante do Senhor. Que esse seja o meu sentimento e o seu nesta noite, e que estejamos juntos então, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, diante do Senhor, saciando a sede da nossa alma, pois só Ele, só o Senhor, é quem pode lhe oferecer o saciamento, a satisfação, a resposta plena, completa e perfeita para todo e qualquer anseio, não apenas nessa noite, mas em cada momento da sua vida. Quero convidar você então para que oremos juntos, consagrando esse nosso tempo ao Senhor. E depois de orarmos, vamos também continuar louvando ao Senhor, apresentando a Ele, mesmo aí no ambiente informal da sua casa, no seu trabalho, ou você em qualquer outro ambiente, que você possa apresentar a Ele o melhor do seu coração. A isso chamamos de adoração. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, reconhecendo mais uma vez a Tua grandeza, a Tua majestade. E como ouvimos nesta bela canção, queremos, Senhor, com nossa alma, exaltar a Tua majestade. E juntos, queremos, ó Deus amado, apresentar ao Senhor o nosso louvor, apresentar ao Senhor os anseios do nosso coração, bem como a gratidão que trazemos através de palavras de oração. E queremos, Senhor, apresentar ao Senhor também um desejo ardente de conhecer-te ainda mais, através da Tua palavra e através de tudo aquilo que o Senhor tem permitido que vivenciemos, pois sabemos que em tudo e sobre tudo, Tu continuas, Senhor. E, ó Deus amado, através de cada uma das experiências da vida, o Senhor deseja se revelar mais e mais a nós. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado pelo privilégio de poder Te conhecer e poder agora, nesta hora, Te buscar. Não há mérito e nenhuma condição em nós para tanto. Mas nós cremos que através do Teu Filho amado, Jesus, podemos nos achegar a Ti. Que o Senhor então esteja nos aproximando do Senhor, permitindo o estarmos em Tua presença. Limpa então, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, o nosso interior.
E nos ajuda, Pai, com tudo que somos e temos, a estar nestes minutos achegados ao Teu trono bendito. E que emane, que brote, que venha do Senhor a nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem certamente reservado para, nesta noite, abençoar e ministrar sobre cada um de nós. Nós pedimos ao Pai que haja tão somente espaço para a manifestação do Senhor, que o Teu Espírito a todos e a tudo direcione, para que em tudo, Senhor amado, somente o Teu nome seja glorificado. Consagramos ao Senhor este culto, que não sejamos espectadores no ato apenas de assistir, mas que participemos cada um de nós ativamente, e que em tudo, Deus amado, através dessa nossa oferta de amor a Ti, que em tudo o Senhor se agrade de nós. É a nossa oração, é o nosso pedido, que Te fazemos confiados, crentes, no nome que é sobre todo nome, no nome doce e santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar os cânticos ao Senhor.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você nesta noite. E eu convido então você para que já abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22. Eu quero relembrar com aqueles que já conhecem um pouquinho da Palavra de Deus, eu quero relembrar com você este episódio de Abraão com o seu filho Isaque.
E a você que não conhece, que não tem tanta familiaridade assim, eu quero convidar você para que você então aprecie, conheça, ouvindo, e essa história fantástica através da qual Deus nos ensina preciosas lições. E nesta noite, olhando para esse texto da palavra, refletindo mais uma vez em nossa vida, na nossa jornada, à luz da palavra de Deus. Gênesis 22, então, a partir do versículo de número 1, acompanhe aí a leitura do texto sagrado. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele lhe respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferece-o em holocausto. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? E ele lhe respondeu: estou aqui, meu filho. Isaque lhe perguntou: eis aqui o fogo e a lenha para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, ali ele edificou o altar, arrumou a lenha, depois ele amarrou o seu filho Isaque e colocou-o em cima do altar, sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nada, pois agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu único filho, Isaque, a quem amas. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse tempo de extrema dificuldade, muito tem se falado sobre Deus. Isso é muito bom, pois é notório que o interesse das pessoas tem aumentado acerca de Deus, acerca dos seus desígnios. Muitos são os questionamentos que têm sido também erguidos nesta hora, nesse tempo. Se está chegando o fim do mundo, se Deus realmente existe, porque Ele não dá um jeito em tudo isso. Enfim, são tantas e tantas as questões que sinalizam a inclinação de boa parte das pessoas que até então viviam como que a revelia de quem Deus é e da sua vontade, agora, pela situação, têm criado, têm se interessado um pouco mais sobre Deus. Porém, é importante frisar também que este interesse acerca da pessoa de Deus, acerca da existência de Deus, acerca dos planos de Deus, não certificam de que as pessoas estão tendo ou começando uma relação correta, ou mesmo começando uma relação com Deus. Já de um tempo temos visto
a situação dos espiritualistas, pessoas que falam sobre Deus, que se interessam sobre Deus, que até de alguma maneira, da sua própria maneira, tentam até encontrar a Deus ao seu, mas na verdade ainda permanecem limitados e distantes. A busca por Deus não em si própria resolve a problemática do homem, e não em si própria somente a busca leva o homem até Deus. É necessário mais que isso. É necessário que nasça no coração desta pessoa algo que a Bíblia fala de capa a capa, e que a religião, qualquer uma das formas de se crer, propaga, incentiva, fomenta, que é aquilo que a gente chama, que a Bíblia chama de fé. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, define fé como sendo a certeza daquilo que não se vê. É uma convicção daquilo que ainda se espera, inclusive. E pensando em Deus e no homem, fé é esta chave, é este meio pelo qual o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. Porém, a fé precisa ser uma fé correta, uma fé direcionada, uma fé nascida genuinamente e que levará o homem genuinamente ao encontro com Deus. Quando o homem busca a Deus, desejoso de alcançar esta fé, é certo que ele está perto do Senhor. Quando o homem busca a Deus das mais diferentes formas possíveis, mais motivado, movido apenas na sua pré-intenção, na sua forma de pensar, apenas naquilo que ele mesmo pode compreender, esse homem buscará de todas as formas, em todo o tempo, e é bem possível que ele não encontre o Senhor. Uma fé genuína não apenas nos leva até Deus, como também nos ensina a viver uma vida perfeita no sentido da relação com Deus. Uma fé falsa ou uma falsa crença traz engano, ilusão, e leva o homem, ao invés de ir para perto, distancia ainda mais o homem de Deus. Eu destaquei esse texto que nós lemos, pois esse texto é um dos episódios, é uma das experiências daquele que é chamado pela Bíblia de o pai da fé, Abraão. E Abraão não apenas conheceu a Deus, como se aproximou de Deus e viveu uma vida com Deus de verdade, não valido na sua forma de entender a Deus ou sobrenatural, pois a terra de onde ele sai era uma terra de muitos deuses, e Abraão certamente tinha de antemão, antes de conhecer o Deus verdadeiro e conhecer a Deus da verdadeira forma, da maneira certa, Abraão tinha as suas impressões sobre o sagrado. Porém, é apenas quando Deus o chama para si, vai se revelando a ele, direcionando cada passo que Abraão precisava dar. E Abraão, nesta entrega a este Deus que ele passara a conhecer e foi conhecendo ao longo da jornada da sua vida, a cada dia e a cada momento que Abraão então foi realmente crescendo em fé, uma fé correta que o levou a conhecer de maneira correta o Deus certo, o Deus verdadeiro. Há certamente inúmeras vozes à nossa volta, falando por inúmeros instrumentos, mas Deus se revela apenas de maneiras específicas. Uma das maneiras como Deus se revela é através das coisas criadas. Não tem como nós olharmos para a criação e não pensarmos que existe um Criador. Nesta semana veiculou-se tantas e tantas imagens do chamado pôr do sol, mais bonito do ano, até aqui. E quando a gente vê aquelas cenas
como que quadros pintados, não tem como não pensar em quem foi o seu pintor. Deus também se revela através da palavra. A Bíblia Sagrada, homens separados por Deus, foram iluminados, inspirados, tiveram a mente recheada, o coração foi cheio daquilo que Deus queria dizer de si mesmo àqueles que viriam um dia a crer nele. A palavra de Deus revela o Deus da palavra. E se não bastasse a criação que nos dá pistas, não bastasse a palavra que nos leva a um conhecimento mais específico, nós temos por fim a revelação central e cabal de Deus, que foi o seu Filho Jesus. A palavra aponta para o Cristo. E Jesus, aquele que veio entre nós, andou, viveu, morreu, ressuscitou, ele, Jesus, aponta para o Pai. E ele também não apenas aponta, mas ele é aquele quem conduz ao Pai. Você que nos ouve, se você quer ter uma fé genuína que te levará verdadeiramente ao Deus verdadeiro, entre por Jesus. Conheça mais a Jesus. Abra-se para quem Ele é, qual é a sua vontade, e Ele te levará para mais perto de Deus. Qualquer outra suposta verdade, sem Cristo, sem Jesus, ou diminuindo Jesus do papel que Ele realmente tem ou é, que Ele é Deus, isso só nos leva a criar barreiras em nós, na nossa mente e coração, e nos afastam do verdadeiro conhecimento de Deus. Olhando para a vida de Abraão, eu quero aqui observar que este homem foi conhecendo a Deus à medida que, conduzido por esta fé, todas as decisões que ele tomou pautado na fé. E assim sendo, as suas decisões em fé o levaram para perto de Deus. Quando somos apenas espiritualistas, interessados em Deus, até em algum momento lemos a Bíblia, em outro momento ouvimos uma canção, em alguma hora paramos para ouvir a falar sobre Deus, mas isso não nos faz abrir realmente o coração para que as nossas decisões de vida sejam tomadas à luz desta fé. A gente vai tão somente ter uma leve impressão de quem Deus é. Porém, quando a gente decide de fato e de verdade cada uma das decisões da vida, entregando-nos a esta certeza de quem Deus é e do que Ele quer para nós, e a gente realmente mergulha nisso, isso nos leva a ter convicção, tanto de vida como de quem Deus é. Pois tais posturas pautadas em decisões de fé nos levarão para perto de Deus. Abraão aqui é conduzido pelo Senhor numa prova duríssima, mas prova aquela que o levou para tão somente conhecer a Deus mais de perto. Deus pede a ele o seu filho em sacrifício. Que Deus louco, que insensatez é essa de pedir ao homem sacrificar o próprio filho? Pois bem, é importante nós lembrarmos que filho era esse e quem era aquele homem. Abraão era um homem já experiente. Abraão já era um homem avançado em idade, que tinha uma esposa estéril, Sara, e que Deus lhe tinha dado graciosamente, sobrenaturalmente, um filho na sua velhice, filho este que Deus lhe prometera. Isaque foi o nome que o pai colocou naquele filho, e ele era um filho extremamente amado, não apenas por ser filho, mas por ter nascido nestas condições. Na idade avançada de um pai que não podia mais, humanamente falando, ter filhos, vindo do ventre de uma mulher estéril e também idosa, que humanamente não podia gerar filhos. Deus é quem dá aquele filho àquela família, Deus é quem dá aquele filho àquele pai. E assim sendo, como muitas das coisas da nossa vida, Deus nos dá suas bênçãos
para que elas apontem para Ele. E não para que as bênçãos se tornem pequenos ídolos em nossas vidas. Deus aqui conduz Abraão para conhecê-lo um pouco mais. Não fazendo Abraão conhecê-lo como alguém que o enchia de bens e bênçãos. Mas Deus estava conduzindo o seu servo Abraão para conhecê-lo como aquele que era a grande bênção na sua vida, maior do que qualquer outra bênção que ele mesmo já havia concedido. Para este conhecimento e para este nível de interação e crescimento, Abraão precisou tomar decisões. Todas as vezes que Deus conduzir você a decisões difíceis na sua vida, Ele o está fazendo para que você o conheça ainda mais. Quem Ele realmente é. E não para que o seu conhecimento sobre Deus pare na superficialidade de alguém que pode te abençoar em algum momento. Ele pode sim, Ele até o faz. Mas Ele quer ser para você muito mais que isso. Ele quer se apresentar como sendo a grande fonte. Ele quer se apresentar como sendo a sua grande alegria, acima de todas as alegrias. Ele quer se apresentar como sendo a sua maior fortaleza, sua maior segurança. Ele quer se apresentar como sendo a maior bênção da sua vida. O fato de você ser dele e ter a ele. E não apenas ter o conhecimento de Deus como alguém que pontualmente lhe concede algumas coisas que o seu coração deseja. Vejamos como Abraão decidiu. Deus faz essa proposta então, e a primeira decisão de Abraão foi a decisão de ir imediatamente após o chamado. O verso de número 3 diz que Abraão se levantou de madrugada, bem cedinho, preparou tudo e seguiu para o lugar onde Deus lhe havia mostrado. Quando decidimos por nós mesmos, muitas vezes somos levados ao pecado da procrastinação. Nós vamos adiando coisas importantes que precisamos fazer, principalmente coisas importantes acerca de Deus. Quando assim fazemos, corremos o risco de perder tempo, corremos o risco de não experimentar no tempo oportuno aquilo de precioso e gracioso, grandioso, que Deus havia planejado para a nossa vida naquele momento especial. Abraão não deixou para o amanhã, Abraão não deixou para depois, e esta decisão foi uma decisão movida por fé. Quem realmente crê em Deus, crê da maneira certa e crê que Ele é o Deus verdadeiro, não adia as decisões importantes, principalmente as que dizem respeito a Deus. Assim, quando recebem a informação, quando entendem que Deus os está requerendo algo, está chamando, está direcionando, estes prontamente se colocam assim como Abraão e dizem: Senhor, eis-me aqui. Talvez estejamos nesse momento de tantos dilemas à nossa volta, tendo riquíssimas oportunidades, e talvez possamos correr o risco de perder algumas delas tão somente por deixar para depois aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para que façamos logo. Segunda decisão de Abraão, ele caminhou 3 dias para a chegada no lugar onde Deus lhe havia designado. É interessante pensarmos neste detalhe, pois no meio do caminho, olhando para o filho que estava a caminho da morte pelas mãos do próprio pai, aquele pai cheio de amor, podia voltar atrás, pois tempo ele teve para repensar aquela decisão. Mas ele persistiu, pois ele entendia que o melhor era seguir em fazer a vontade de Deus, mesmo que aos seus próprios olhos humanos fosse algo incompreensível. Muitas das coisas que Deus propõe a nós, muitas das coisas que
que Deus permite em nossa vida, muitos dos direcionamentos que Deus nos dá são, num primeiro instante, aos nossos próprios olhos, difíceis de entender. E por ser difícil de entender, muitas vezes, na decisão de fazer ou não, de seguir nesta direção ou voltar atrás, nesse tempo de pensamento que sempre temos, muitos de nós desistem. Muitos de nós, repensando, volta atrás e coloca a sua própria vontade à frente ou antes da vontade que é a de Deus. Quando assim fazemos, agimos pela impressão e vontade do nosso próprio coração. Quando agimos pela fé, nos entregamos à vontade do coração do próprio Deus. Eu conheço pouco da vida, o que eu posso controlar é muito pequeno e a minha impressão sobre a sequência dela é extremamente finita. Eu não consigo ver mais do que 30 segundos à minha frente. Por isso que o apóstolo Tiago, ensinando sobre isso, ele diz da falhabilidade dos projetos humanos. Quando a gente diz amanhã ou depois irei para tal lugar, farei isso ou aquilo, e terei sucesso, terei lucro, me darei bem. Você não sabe que a sua vida é como uma neblina, é como um vapor, hoje existe, amanhã não. Ao invés disso, nós devemos pensar na vida à luz da fé. E quando pensamos à luz da fé, agimos pela fé. E nessa perspectiva a gente decide crendo que se o Senhor permitir, farei isso ou aquilo. Nessa perspectiva a gente entende que o que Deus direcionar, mesmo que aos meus olhos seja difícil de entender, mesmo que aos meus olhos seja uma perda, mesmo que aos meus olhos eu tenha que abrir mão, mesmo que aos meus olhos o caminho seja improdutivo, seja cheio de prejuízos aos meus olhos, mas eu preciso entender que os meus olhos não enxergam bem. Mas Deus sim, é aquele que não apenas conhece a história, como aquele quem tem controle absoluto dela, do tempo, de tudo e de todos. E quando eu me entrego à sua vontade, é certo que aí sim eu posso experimentar algo além do que eu mesmo poderia até mesmo imaginar de viver, fruto de conhecer a Deus mais de perto. Abraão persistiu e foi abençoado. O texto segue, nós podemos também observar que Abraão não permitiu que outros se interpusessem, atrapalhassem aquilo que ele tinha para fazer a mandado de Deus. Ele deixa os seus servos ao pé da montanha e sobe com o menino dizendo exatamente estas palavras: eu e o menino iremos lá adorar e depois de haver adorado voltaremos. É uma fé invejável. Aquele homem tinha convicção de que de alguma forma ele e o seu filho voltariam. Nós precisamos avançar em fé, inclusive na nossa relação com as pessoas, nas nossas relações interpessoais. Carecemos, é necessário, é importantíssimo que semeemos fé em todos os aspectos de todas as nossas relações. É necessário fé na sua relação com o seu marido, com a sua esposa. É necessário fé na relação com os seus filhos, com os seus pais. É necessário fé na relação com os amigos, com os conhecidos, com os vizinhos, colegas de trabalho, com o seu patrão, com o seu empregado. É necessário fé com a sua relação com os seus irmãos de fé. É necessário fé. Pois quando nos relacionamos apenas com aquilo que é propriamente nosso, falharemos e por vezes correremos o risco de atrapalhar a relação das pessoas com Deus. É verdade. Assim como também correremos o risco de perceber ou deixar com que as pessoas atrapalhem também a nossa relação com Deus. Se Abraão tivesse levado aqueles homens, seus servos, é capaz, é possível, é provável
que eles interrompessem o ato do sacrifício, vendo o pai já velho, idoso, amarrar o próprio filho para oferecê-lo a Deus. Não sabemos, nem Abraão sabia o que podia acontecer. Para não correr riscos, ele deixa os seus servos ao pé da montanha e sobe sozinho com o menino. Não corra riscos na sua relação com Deus. O que disser respeito a você e o seu Deus, nas decisões que você precisa tomar diante de Deus, não permita que pessoas, por mais bem motivadas que elas estejam, não permita que elas atrapalhem nas suas decisões de vida com relação a Deus. Assim como também busque sempre sabedoria para não atrapalhar as decisões que outros à sua volta precisam tomar com Deus. O texto ainda diz que na subida ele e o filho daquela montanha, o filho faz a pergunta crucial, no momento crucial. Pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, para que façamos o sacrifício, o holocausto ao nosso Deus, mas cadê o cordeiro? Eu não sei como você tem reagido diante dos grandes dilemas da sua vida. Porque os questionamentos nascem no nosso coração. Assim como aquele questionamento foi dado daquele filho para aquele pai, todos os dias, o que não nos faltam são questionamentos. Como você tem respondido aos questionamentos do seu coração? Abraão, se fosse responder como Abraão, o homem, apenas naquilo que ele enxergava, ele não teria respostas. O máximo que ele poderia oferecer ao filho era o silêncio. Ele não tinha respostas. Toda a nossa condição, toda a nossa possibilidade, capacidade pessoal de responder aos dilemas da vida são insuficientes se formos tomar esse caminho para tentar encontrar as respostas. Agora, quando a gente caminha pela fé e busca na fé e se pauta na fé para buscarmos as respostas, o que a fé nos traz é um impulsionamento para nos colocarmos diante do trono da graça de Deus. E diante de Deus, todos nós temos a resposta que esperamos. Abraão respondeu para o filho exatamente isso. Jeová Jirê, meu filho. Traduzido, o Senhor proverá. O Senhor é a provisão, Ele proverá o cordeiro para si. Abraão conhecia um Deus que tudo provia e tudo tinha provido até então, inclusive um filho na sua velhice, inclusive um filho na sua esterilidade. Não seria este Deus que proveu um filho impossível de nascer, não seria esse Deus a deixar aquele homem agora sem filho. Abraão cria, confiava neste Deus que é amor, que é provisão, que é fidelidade, nesse Deus que é tudo que o homem tanto precisa. Deus é tudo aquilo que você tanto precisa. Você que já é da fé, reacenda isso no seu coração. Deus é tudo o que você tanto precisa. Você que não tem familiaridade com a fé, Deus tem te chamado a ela. Ele quer se apresentar como sendo Ele aquele que tudo você tanto precisa. Por isso, em todos os dilemas da vida, caminhe pela fé, busque o trilho da fé. Vá para perto de Deus, ela te levará para isso. E ali, pertinho do Senhor, você o verá como sendo esse Jeová Jirê, esse Deus que é a provisão, este Deus que sempre é e será o provedor. É maravilhoso conhecermos a Deus, não apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Aqui Deus estava promovendo Abraão um degrau acima, conhecendo a Ele não apenas por aquilo que Ele dava, mas por aquilo que Ele já era. Abraão chama a Deus não o Deus que pode dar. Abraão chama a Deus
como o Deus que é a provisão, o Deus que é a própria dádiva. Eu e você precisamos relembrar e aprender isso. Nesse tempo de extrema dificuldade, Deus é aquele que é a própria dádiva e é a maior dádiva. Deus é aquele que é a provisão. Ele não apenas provê, mas Ele é a provisão. Conheça e desfrute não apenas do que Deus pode te oferecer. Conheça, desfrute e cresça em quem Deus é. E você será ainda mais abençoado. Por fim, Deus então brada do céu quando o pai amarra o filho e coloca-o sobre o altar, dizendo: Abraão, você está aprovado. Você não me negou o teu filho, o teu único filho que você ama, você não me negou. Você creu o suficiente para entregá-lo a mim. E havia então a provisão de Deus ali, dupla, né? O filho que estava amarrado e agora um cordeiro que estava nos arbustos, sobrenaturalmente colocado ali pelo Senhor, para que aqueles homens, Abraão e o seu filho Isaque, oferecessem ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo havia provido. Naquele contexto, não apenas Abraão aprendeu que Deus é provisão e que Ele é o provedor. Isaque também aprendeu sobre o Deus que é provisão, sobre o Deus que também é provedor. Não sei aquilo que você tem carecido nesse tempo em sua vida, mas a lição de hoje é que Deus é provisão e que Deus também é provedor. Se você tomar o caminho de buscar a Deus, se interessar por Deus, pautado apenas no que o seu coração pode descobrir sobre Ele, você vai se frustrar e você vai ter um conhecimento muito superficial, talvez pouquíssimo sobre Deus. Agora, se você entrar pela fé, abrir-se para realmente lançar fora todas as suas prévias compreensões, todas as suas tradições, todos os seus achismos, e realmente se abrir à fé que Deus quer embutir dentro de você através de Cristo Jesus, Ele vai te levar a conhecê-lo a cada dia mais, de uma forma diferente, mais próxima, mais nítida, mais experimental, mais lógica, contrariando a sua lógica, e assim sendo, mais plena e abençoadora. Deus quer ser o seu Deus em todas as situações que você tem vivido. Você que já é da fé, Deus quer ser o seu Deus neste momento que você tem enfrentado, seja ele qual for. E Ele tem te chamado para dar os passos que se precisa pela fé, para que pela fé você se achegue mais, conheça mais e experimente mais de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Você que tem conhecido a Deus agora, há pouco tempo, troque de caminho, definitivamente. E entre, abrace e mergulhe no caminho que é o da fé. Pois certamente assim, você não terá apenas na trajetória que você tem ainda pela frente uma leve impressão sobre Deus, mas você terá uma firme convicção, a certeza. E você terá a alegria de esperar sempre, no próximo capítulo da sua vida, em um Deus que tudo pode, porque você vai estar conhecendo a um Deus que tudo é. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Quero dar um oi para o pessoal que nos acompanha aqui, para que possamos orar, encerrando assim o nosso culto. Temos várias pessoas aqui conectadas. Nildo Iris, a igreja que está na sua casa, Deus abençoe. Irmã Davina, a igreja que está na sua casa, Deus abençoe, querida. Irmã Ieda, irmão Sebastião, Deus abençoe. Clarice, Elmo, Deus abençoe vocês. Seu Rui, Dona Tereza, Deus abençoe, queridos. Irmã Josi, Deus te abençoe, minha irmã. Alessandra, Gabriel, Deus abençoe vocês. Milton, Idete, Deus abençoe. Irmã Zenaide, Damião, toda a família aí, Deus abençoe.
Bárbara, Sandro, Deus abençoe vocês. Dona Laí, seu Enoque, Janaína, Deus abençoe a todos aí. Andréia, Deus abençoe. Gláucia, Deus abençoe você. Leandro, Deus abençoe. Silvana, Marcos, o povo aí do Morrinhos, Deus abençoe. Irmã Isis, Jorge e o pequeno Ian, que alegria, Deus abençoe. Irmã Nádia, Deus abençoe a irmã e a família. Mamãe, Dona Cidinha, irmã Cidinha, Deus abençoe. Kika, Deus abençoe, querida. Adriana, pastor Flávio, queridos amigos de São Paulo, Deus abençoe, um abração para vocês. João Vitor, Deus abençoe. Wanderson, Deus abençoe você, querido irmão. Edneide, Deus abençoe. Pastor Alírio, querido pastor e amigo. Simone, Deus abençoe esta família amada. Luana e família, Deus abençoe. Miriam e Edinaldo, Deus abençoe. Irmã Gedalva, irmão Antônio, irmã Valéria, da Igreja Batista Getsemane, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Pastor Éder, Deus te abençoe, meu irmão, amigo mais chegado que o irmão. Maurílio, Primeira Igreja Batista da Enseada, Deus abençoe o irmão. Gladson, Deus abençoe. Nós temos aqui outros entrando. Danilo, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor por cada vida, louvado seja o Senhor pela vida de cada uma das famílias aqui acompanhando a nossa transmissão. Nós queremos orar agora por você, pela sua vida, apresentar esse momento que temos vivido, mais essa semana que temos vencido, pedir mais uma vez a misericórdia do Senhor sobre o nosso país. Ore pelos nossos governantes, ore pela sua cidade, assim como também vamos apresentar toda essa pandemia mundial. Mas eu quero lembrar a você que a nossa esperança, querido, nossa esperança não é a cura do vírus. A nossa esperança é Cristo Jesus e isso já está assegurado. Confie, descanse e se alegre em Deus. E certamente o Senhor vai trazer alívio, trazer paz ao seu coração. Nós vamos orar por todos esses que acompanham, orar agradecendo por essa noite especial e depois encerraremos assistindo um clipe que ilustra tudo isso que conversamos nessa noite. Vamos orar com a minha esposa, Dona Rita, e assim depois seguiremos para assistir o clipe. Deus abençoe, um bom final de semana a cada um dos queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, obrigada, Senhor, mais uma vez, ó Deus, obrigada por palavras tão preciosas, ó Pai. Senhor, como ainda somos pequeninos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar em Ti, Senhor, como aprendemos em Tua palavra, Deus. Nos ajuda a buscar em Ti, Senhor. Só o Senhor é a nossa provisão, Pai. Só o Senhor é o provedor, ó Deus. Senhor, nos ajuda a termos essa fé, Senhor, de Abraão, ó Deus. A convicção de que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor. A convicção, Senhor, de que tudo vai dar certo, porque é o Senhor que está cuidando, provendo, Senhor, de cada detalhe, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa falha, Pai, a nossa pequenez, ó Deus, a nossa fé tão pequena, Senhor, que por vezes esmorecemos, ó Pai, e deixamos de crer, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor, a estarmos firmes diante de Ti e crer, Pai, em todo o Seu prover, Senhor, em todo o Seu cuidado, Senhor. Que palavra maravilhosa, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo, que foi instrumento mais uma vez, Senhor, nas Tuas mãos para falar conosco, Senhor. Abençoa, Deus, a cada família, Senhor, que tem nos ouvido, a cada família aqui representada, a vida, Senhor, de cada irmão, ó Deus, de cada amigo, Senhor, que está nos ouvindo nessa noite, Senhor. Pai, por favor, eu não o conheço, Senhor, mas o Senhor conhece a cada pedido, a cada pedido que está no coração de cada um, Senhor, a cada necessidade, ó Pai, a cada clamor, Senhor, a cada agradecimento, ó Deus, o Senhor conhece, ó Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor, e visita o coração de cada um deles, Senhor, por favor, ó Deus. Senhor, se assim for da Tua vontade, que cada
cada desejo, Senhor, seja atendido conforme o teu querer, Senhor. Conforme, Senhor, o teu prover. Obrigada mais uma vez, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço mais uma vez. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao